No último século, as comunidades judaicas desapareceram no mundo muçulmano, mas este país, entre Europa e Ásia, tem uma história diferente. Os judeus turcos resistiram por milhares de anos através de impérios e revoluções, desde o sultão otomano, que acolheu os judeus exilados, até uma república que mudou o mundo. Eles conheceram o mundo de cabeça para baixo. Quando a paz e a prosperidade se transformaram em perseguição e preconceito, eles se adaptaram, mantendo a discrição, mas com o orgulho intacto, e de alguma forma resistiram. Então, como a comunidade judaica turca sobreviveu contra todas as probabilidades? A Turquia moderna fica no centro do antigo império. Antes do domínio otomano, judeus de língua grega, os Romaniot, já viviam nessa região. Em 1453, os turcos otomanos tomaram Constantinopla e iniciaram seu reinado. Para reconstruir e repovoar a cidade, o sultão ordenou que comunidades inteiras, incluindo as judaicas, se mudassem para Romaniot. Judeus dos Balcãs foram reassentados em Constantinopla, enriquecendo as ruas de uma capital imperial revitalizada. Logo, eles foram acompanhados por um grupo de judeus askenazes que fugiam da perseguição da Europa medieval. Mas a população judaica do Império Otomano realmente explodiu. Em 1492, após serem expulsos da Espanha, os judeus espanhóis migraram em massa para o Império Otomano. Grandes ondas de judeus portugueses fizeram o mesmo quando foram expulsos. Anos depois, os refugiados ibéricos trouxeram o que conseguiram salvar: um valioso patrimônio de costumes, rituais sefarditas e dialetos espanhóis que se uniram na língua ladino. Ao desembarcarem em Constantinopla, encontraram um mundo diferente, assim como em outras regiões. No Império Otomano, não muçulmanos eram dhimmi, uma classe protegida inferior. Eles não tinham tantos privilégios quanto a população muçulmana e precisavam pagar um imposto elevado. Mas, em troca, os otomanos permitiam que seus súditos praticassem sua religião como quisessem. O sultão Mehmet II, conquistador de Constantinopla, nomeou um rabino-chefe para representar os judeus. E aqui veio a maior reviravolta para os judeus espanhóis e portugueses. Eles não eram os únicos. O império também abrigava grandes números de cristãos gregos, ortodoxos e armênios na Europa cristã. Ser o outro significava viver sob uma nuvem escura de estigma. Comunidades judaicas enfrentavam perseguição, hostilidade e expulsão constantes. Eles eram culpados por tudo o que era perdido: crianças, pragas, fracassos econômicos. Ser outro sob os otomanos geralmente não era visto negativamente. As minorias eram mais ou menos aceitas, a liberdade religiosa era esperada e geralmente concedida. A erudição judaica prosperou nesse ambiente tolerante, gerando orações famosas e obras importantes sobre a lei judaica. 150 anos de estabilidade econômica e vitalidade cultural se seguiram após a chegada dos primeiros judeus espanhóis às terras otomanas. Mas então, em 1648, surgiu um problema. Shabtai Tzvi, excêntrico de Izmir, se autoproclamava Messias judeu. Os rabinos locais se cansaram de seu comportamento blasfemo e o excomungaram. Shabtai Tzvi então vagou pelo território otomano, realizando rituais bizarros, como casar-se com um rolo da Torá, até que os acontecimentos chegaram a um ponto crítico. Em 1665, seu braço direito declarou que Shabtai Tzvi logo governaria o Império Otomano. Bem, o sultão não gostou nem um pouco disso, então ele prendeu Shabtai Tzvi e lhe deu uma escolha: converter-se ao Islã ou enfrentar seu fim definitivo. Shabtai Tzvi escolheu o Islã. Ele viveu o resto de sua vida como Aziz Mehmed Efendi. O caso de Shabtai Tzvi foi humilhante para os judeus, muitos dos quais acreditaram em suas alegações messiânicas. Também foi um dos símbolos mais potentes da tolerância otomana, porque o sultão não puniu a comunidade judaica mais ampla pelas ações de Shabtai Tzvi. Ele não os expulsou, prendeu líderes ou aplicou multa, apenas os deixou em paz. Isso era inédito na Europa. Qualquer boato de má conduta judaica causava pogroms e punição coletiva. Mas, no Império Otomano, os judeus viviam em um ambiente único de coexistência. Mas depois de 350 anos de paz, estabilidade e prosperidade, terremotos políticos começaram a abalar o império. No século XIX, súditos otomanos buscavam independência e novas fronteiras, enquanto o império tentava conter o nacionalismo. Eles encerraram o sistema dhimmi, igualando judeus, muçulmanos e cristãos como cidadãos, mas já era tarde. O controle do sultão na região enfraquecia, enquanto os jovens revolucionários turcos no poder tornaram-se um regime autoritário e repressivo. A Primeira Guerra Mundial foi decisiva para os otomanos e o maior ponto de virada para os judeus otomanos desde a expulsão da Espanha.
Após a guerra, as potências vitoriosas da Europa dividiram o antigo império. E em 1923, após anos de combates amargos entre nacionalistas turcos e o Reino da Grécia, nasceu um novo país. A República da Turquia, sob um líder carismático adepto da turquificação, construiu um país moderno e secular onde a turquicidade definia seus cidadãos. Falar turco e, em muitos casos, ser muçulmano eram essenciais para a identidade turca. Na teoria, minorias tinham cidadania igual na nova república. O tratado que pôs fim aos combates entre Turquia e Grécia definiu judeus, gregos e armênios como minorias com direitos especiais. Mas eles não eram muçulmanos e, em muitos casos, não falavam turco. Por séculos, a comunidade judaica no oeste da Anatólia e na Trácia usava o ladino, mistura judaico-espanhola escrita em hebraico, para conversar, negociar e estudar, tradição dos judeus ibéricos exilados. Agora estavam na Turquia, onde falar turco era essencial. As pessoas veem poeira. Eu vejo impérios. Esta é a própria terra resgatada do Monte do Templo, pisada por babilônios e romanos, resgatada, peneirada e oficialmente certificada. 3.000 anos de legado agora são seus. Não apenas estude a história, vista, clique no link para garantir sua parte de Jerusalém. O ladino como prova de que judeus eram uma ameaça interna e subversiva. A comunidade judaica procurou não ser vista como uma nação separada. Como gregos, armênios e até curdos muçulmanos eram vistos, eles já não se chamavam judeus ou Yehudi. Eles eram turcos antes de tudo, turcos de fé judaica, não diferentes dos turcos de fé islâmica. Eles se chamavam por um novo nome, Musevi, um seguidor de Moisés. Para muitos turcos, eles continuavam sendo vistos como outros, incapazes de serem considerados verdadeiros turcos. Poucos anos após a fundação da Turquia, as minorias renunciaram aos direitos especiais concedidos na criação do país. A história jamais provou o motivo, mas provavelmente foi sob coação, e a discriminação do governo cresceu rapidamente. Com a campanha para falar só turco, professores que não falavam o idioma nas escolas judaicas tiveram que se demitir. Proibiram sinais em ladino. Em todos os lugares que os judeus olhavam, havia cartazes e outdoors exortando: cidadão, fale turco. Algumas autoridades locais multaram quem falasse outros idiomas em locais públicos. Diante de tudo isso, a comunidade judaica desenvolveu uma política não escrita de sobrevivência. Kayadis, em ladino, significa silêncio. Não reclame, não critique, não diga nada que chame a atenção de forma negativa, porque a lembrança do que aconteceu com outras minorias pairava fortemente. O genocídio armênio, a expulsão forçada dos gregos, a repressão implacável dos curdos. Os judeus temiam ser os próximos, por isso Kayadis era essencial. Mas essa discriminação rapidamente virou uma avalanche. Em junho de 1934, o governo turco estava determinado a forçar as minorias a se assimilarem, então aprovou uma lei proibindo pessoas que não falavam turco de viverem em certas zonas. O governo delegou às autoridades locais a decisão de quem e quando expulsar. Algumas autoridades viram chance de eliminar minorias indesejadas de suas províncias. 2 semanas após a lei ser aprovada, multidões muçulmanas na Trácia Oriental destruíram casas e comércios judaicos em fúria. A polícia local ficou parada e não fez nada. Em poucos dias, 3.000 judeus deixaram a província e lotaram os bairros judeus de Istambul. Foi a pior agressão que os judeus turcos já haviam conhecido. 5 anos após o pogrom da Trácia, a Europa estava em guerra. A Turquia permanecia neutra e sua comunidade judaica ficou protegida dos nazistas. Eles escaparam do destino sombrio das comunidades vizinhas na Grécia, Bulgária e Europa. Mesmo assim, judeus turcos também sofreram perseguições. Em 1941, homens não muçulmanos foram enviados a campos de trabalho forçado na Turquia. Durante mais de um ano, eles integraram batalhões de trabalho forçado, exaustos na construção de estradas e túneis. Frequentemente com tifo, malária ou piolhos, tudo isso sem receber pagamento. Ainda naquele ano, o Holocausto atingiu as costas turcas. Em 1941, judeus romenos fugindo dos nazistas lotaram um navio rumo à Palestina.
O Struma chegou perto de Istambul quando o inverno começou. Os passageiros esperavam obter permissões de entrada para a Palestina mandatária, mas os britânicos que controlavam a Palestina a princípio não estavam dispostos a conceder esses documentos. As autoridades turcas mantiveram o navio em quarentena por mais de 2 meses. As condições a bordo pioraram rápido. A comunidade judaica de Istambul sabia das dificuldades do navio Struma. Eles enviaram caminhões com comida e suprimentos e pediram às autoridades para abrigar os passageiros em suas casas, mas as autoridades negaram o desembarque. As condições no Struma pioraram e, em fevereiro de 1942, a guarda costeira turca devolveu o navio ao mar. Em uma tragédia do destino, as autoridades britânicas deram vistos para a Palestina às crianças a bordo um dia antes do navio ser rebocado, mas elas nunca chegaram ao destino. O navio não tinha um motor funcionando e o Mar Negro estava infestado de submarinos soviéticos. Quase assim que o navio voltou ao mar, ele foi atingido por um torpedo soviético. Os 768 judeus do Struma foram perdidos nas profundezas do Mar Negro. Exceto um passageiro, os judeus de Istambul ficaram abalados com o trágico fim do navio, mas tinham medo de falar alto para desafiar o descaso do governo. Caedes, fique quieto, não faça muito barulho. Os turcos então seguiram algo do Manual dos Dimi. O imposto sobre a riqueza foi criado para fortalecer os cofres militares caso a Turquia entrasse na Segunda Guerra Mundial. Tecnicamente, muçulmanos e não muçulmanos deviam pagar esse imposto, mas na prática ele servia para transferir riqueza dos não muçulmanos para os muçulmanos. Judeus, armênios e gregos foram taxados a taxas astronômicas. Suas casas, posses e negócios foram leiloados para turcos ávidos ou confiscados pelo governo. Quem não pagava o imposto era enviado a campos de trabalho remotos e alguns nunca voltavam. O governo extinguiu o imposto sobre a riqueza em 1943 após a repercussão internacional dessa política. Mas muitos que perderam tudo jamais se recuperaram da pobreza repentina ou da perda dos parentes. Sumiram no buraco negro dos campos de trabalho forçado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, uma esperança surgiu para os judeus da Turquia. Novo partido político surgiu para desafiar o regime de partido único responsável por tanto sofrimento. Os judeus se inscreveram em massa no novo Partido Democrata, chegando até a conquistar cadeiras no parlamento. O Partido Democrata prometeu reembolsar o imposto sobre a riqueza. E embora nunca tenham cumprido a promessa, só o fato de prometerem já fez com que a comunidade pudesse finalmente respirar aliviada novamente. Alguns judeus até se sentiram seguros o suficiente para abandonar temporariamente sua política protetora de caiades e falar sobre as injustiças que o Estado enfrentava. Muitos na comunidade, principalmente os mais pobres, ainda se sentiam sufocados pela turquificação. Eles não conseguiram sair do buraco causado pelo imposto sobre a riqueza e trabalho forçado. Quando o Estado de Israel surgiu, eles aproveitaram para buscar uma vida melhor. Em 3 anos, metade dos judeus de Istambul foi para o novo Estado judeu, evitando o preconceito que já enfrentavam. Jornais turcos acusaram esses judeus de abandonarem a Turquia, criticando-os por não serem turcos de verdade. Para reverter essa percepção, líderes judaicos tentaram conter a alta saída de pessoas. Nada era mais perigoso na Turquia do que ser julgado traidor pela opinião pública, pois uma minoria vista assim logo virava alvo. Esses instintos estavam certos. Em setembro de 1955, as tensões entre Grécia e Turquia estavam fervendo, e o Estado usou isso como desculpa para provocar um pogrom. Durante 2 dias, turcos correram pelos bairros gregos de Istambul, incendiando, espancando e destruindo. Centenas de igrejas, casas, cemitérios e comércios foram saqueados, e homens e mulheres espancados e violentados. Assustada, a comunidade judaica pendurou bandeiras turcas em casas e lojas para afastar a multidão e ocultar sua identidade. Mas nem todos saíram ilesos. O pogrom de Istambul abalou a comunidade judaica. Ao verem a destruição, se perguntavam: seriam os próximos? Tudo o que eles queriam era viver em paz na região que suas famílias chamavam de lar há séculos. As 2 décadas seguintes na Turquia foram turbulentas, com golpes de Estado e grande instabilidade política. E o islamismo estava crescendo, uma reação às políticas seculares rígidas do governo da Turquia. Nos anos 1970, o movimento islamista virou um partido liderado por um conhecido antissemita, cuja retórica abalou profundamente os judeus. Então, a comunidade permaneceu unida em clubes sociais diários, as crianças brincavam enquanto seus pais tomavam chá e compartilhavam as últimas fofocas. Ainda falando ladino a portas fechadas.
Quando o calor do verão chegava a Istambul, as famílias judias embarcavam em balsas para as ilhas que pontilhavam o Mar de Mármara, transformando temporariamente as colinas das ilhas no centro da vida judaica. Apesar das turbulências políticas, a comunidade judaica seguiu, mas perdeu seu senso de segurança em 1986. Numa manhã de Shabbat em setembro, 2 homens invadiram a sinagoga Neve Shalom, em Istambul, e a transformaram em um matadouro. A polícia turca informou que 2 terroristas se explodiram e há indícios de outros suspeitos presos. O governo turco afirmou que nenhum grupo antissemita local poderia ter feito isso. Em vez disso, culparam a organização radical palestina Abu Nidal. O governo secular queria destacar que os turcos eram tolerantes, os judeus bem-vindos e o antissemitismo não tinha espaço na sociedade turca. Abalados pela perda, os judeus estavam chocados ou sem disposição para contestar. Ninguém sabe até hoje se os atiradores contaram com a ajuda de turcos locais. A memória de Neve Shalom permaneceu, mas a comunidade judaica se preparava para uma nova fase com o governo turco. À medida que 1992 chegava, a comunidade queria celebrar o 50º aniversário da expulsão espanhola com o governo como parceiro, e ele aceitou, mas suas motivações não eram totalmente altruístas. Os turcos queriam entrar na União Europeia e fortalecer a relação com Israel, parceiro comercial regional. E para sufocar a crescente consciência sobre o genocídio armênio de 1915, para mostrar uma Turquia tolerante, precisavam do apoio de uma minoria disposta. Então, os líderes judeus fizeram uma troca controversa em troca da cooperação do governo no reconhecimento das contribuições judaicas para a Turquia. A comunidade judaica promoveu a ideia de que a discriminação não era real, que o antissemitismo não existia, que os armênios não tinham sido vítimas de genocídio. Caiades sobre seu histórico e o dos turcos de maus tratos a outros povos. Durante décadas depois, a comunidade lutou com o impacto de suas escolhas. Eles eram responsáveis por reescrever a história ou apenas estavam fazendo o melhor para sobreviver em um ambiente hostil? Em 2003, um novo partido islamista chegou ao poder, marcando outro ponto de virada para eles. Meses depois, o terror voltou a atingir 2 sinagogas em Istambul. Numa manhã de Shabat, operativos turcos ligados à Al-Qaeda chegaram dirigindo com dispositivos preparados para explodir do lado de fora das portas da sinagoga. As explosões mataram 6 judeus e 18 muçulmanos que passavam pelo local. A comunidade foi profundamente abalada novamente e, para alguns, isso sinalizou a partida. A esperança de um futuro confortável sob Erdogan desapareceu ainda mais. Com o avanço do islamismo e o fim da relação diplomática da Turquia com Israel, muitos judeus buscaram alternativas. Alguns conseguiram cidadania espanhola e portuguesa como rota de fuga diante do antissemitismo crescente e da economia instável. Ainda assim, houve alguns pontos positivos. Em 2015, a comunidade judaica realizou uma iluminação pública de menorá sem precedentes, que ocorreu sem incidentes. Naquele ano, pela primeira vez, o governo turco reconheceu as cicatrizes psicológicas do Struman. Eles pararam antes de assumir responsabilidade pela tragédia. Hoje, restam cerca de 13 mil judeus na Turquia. É a maior comunidade judaica no mundo muçulmano, mas apenas uma fração do que já foi, e está diminuindo constantemente. A assimilação é forte. Clubes sociais judaicos, antes essenciais à comunidade, quase sumiram. As sinagogas de Istambul ainda estão funcionando, embora operem atrás de muros fortificados e várias camadas de segurança, mas o chamado do lar ainda ressoa. Esta é a minha casa, não posso fazer outra coisa. Toda vez que eu volto, sinto que estou em casa. Minha família... A maioria dos judeus na Turquia está lá há mais de 2.000 anos. Naturalmente, temos milhares de anos de história. Alguns jovens judeus turcos adotaram uma nova abordagem do ladino para vamos falar, o oposto de Caiades, uma disposição para falar sobre o passado e o presente. Antissemitismo. O ladino, antes considerado em perigo de extinção, está desfrutando de um lento renascimento global. Orações em ladino ainda são cantadas todo Shabat em sinagogas turcas ao redor do mundo e recitadas no Seder de Pesach. Os judeus turcos na Turquia e na diáspora ainda preparam iguarias únicas de influência espanhola, como biscochos, borecas, tapará e pastelicos. O que significa sobrevivência hoje para a comunidade judaica da Turquia? É complicado, não há uma única resposta. A tensão atual é clara e o futuro incerto. O legado e a tradição, porém, são sólidos.
E isso não vai desaparecer tão cedo.